Olá, espero que você esteja bem. No nosso programa de hoje, eu vou falar sobre imunidade. Só se fala nisso agora, né? O coronavírus chegou e todo mundo está desesperado em como melhorar a imunidade. Não se tem um tratamento eficiente até o momento de gravação desse vídeo. Mas o que eu oriento para todos os meus pacientes, para as pessoas que me perguntam reforce sua imunidade. O que a gente pode fazer nesse exato momento é reforçar a nossa imunidade. E como compromisso que eu tenho aqui com você, eu vou compartilhar algumas estratégias nutricionais, sempre de um ponto de vista nutricional, para que a gente consiga colocar isso na nossa rotina e ter os benefícios que a gente está buscando. Vamos lá então? O grande pilar da modulação do nosso sistema imunológico é o cuidado nutricional do intestino, ou seja, é a modulação do intestino. Então, modulação intestinal é o nosso foco hoje, uma vez que 80% das reações do nosso aparato celular, da expressão de proteínas, acontece no intestino. Então, o que eu tenho que fazer? Focar no intestino. Esse é nosso alvo hoje e eu quero compartilhar com vocês várias estratégias que podem ser aplicadas para isso. Só para ficar claro, a gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata são nossas barreiras epiteliais, nosso sistema natural killer, eosinófilos, basófilos, monócitos, macrófagos, essa é a nossa imunidade inata. E a imunidade adquirida é o que a gente vai tendo ao longo da nossa vida em contato com agentes exógenos. A gente tem que trabalhar isso porque a gente passa uma vida tendo contato com alimentos diferentes, com um ambiente diferente, e isso vai modulando o nosso sistema imunológico, positivo ou negativamente, dependendo do quanto eu me exponho àquele agente, do quanto aquele agente pode ser prejudicial ou não. 80% da nossa imunidade, ela acontece no intestino. Imagina, nosso intestino ele tem um papel determinante na nossa imunidade. O que acontece? Já perceberam que toda vez que eu falo de imunidade eu relaciono com doença autoimune? Porque grande parte, se não arriscar dizer todas as doenças autoimunes, elas começam no intestino. Que começa com o enfraquecimento da barreira intestinal, das junções espessas, e esse enfraquecimento pode levar a uma produção e uma liberação de células T, uma relação de células T, por exemplo, muito diferente do que se tinha e do que se espera. E esse desequilíbrio pode levar a uma autoimunidade, por exemplo. E por isso que eu falo para vocês, fala imunidade, a primeira coisa que eu penso é intestino. Então, muitas estratégias, vocês vão perceber que eu vou dizer para vocês, está relacionada com a modulação do nosso intestino. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, trabalhar os antioxidantes. Primeira estratégia, trabalhar antioxidante. Como que eu faço isso? Tem várias formas. A gente pode fazer isso na forma de shots concentrados, a gente pode fazer isso na forma de suco verde, a gente pode fazer isso na forma de vegetais verde escuro, tinturas, cápsulas. Depende a rotina que eu tenho e a disponibilidade que eu tenho para fazer cada estratégia. Um shot nada mais é que um concentrado de compostos bioativos. E esse concentrado de compostos bioativos, que eu sempre falo para vocês, shot é uma forma de a gente oferecer fitoquímicos, compostos diversos que podem trabalhar na modulação de células, na modulação de proteínas e, consequentemente, uma melhora do nosso sistema imunológico. Eu gosto de usar extrato de gengibre, cúrcuma, canela, extrato de chá verde, extrato de matcha, que são compostos com alto teor de compostos de fitoquímicos. Eu sempre misturo 2 a 3 coisas. Eu tenho um shot que é meio que padrão, que eu sempre coloco uns 2 dedinhos de água, mais própolis, e mais gengibre. Esse é quase que fixo na minha rotina. Mas eu vou mudando. Às vezes eu coloco assim, gengibre, própolis e chá verde. Outro dia eu coloco gengibre, própolis e canela. Outro dia eu coloco gengibre, própolis e extrato de semente de uva, por exemplo. Vou mudando o tempo todo. Mas esse é meio que uma base. Por que uma base? Porque eu tenho vários compostos bioativos ali que podem auxiliar na modulação do nosso sistema imunológico. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente está trabalhando um preventivo, não é um tratamento isso. Isso a gente está trabalhando a modulação ao longo da vida. Porque as pessoas pensam, isso é um tratamento? Não, não é, eu tomo própolis só quando eu estou resfriado. Não, não é assim. A gente toma própolis como estratégia preventiva. Mas é ruim.
O gosto não é dos melhores, mas eu confesso que eu já me acostumei. E muitas vezes quem tem dificuldade com gosto, eu espremo meio limão, porque o limão camufla muito o gosto ruim de algumas coisas. Ou o gosto desagradável. Não vou dizer ruim, porque para mim não é ruim. Desagradável para algumas pessoas. Segundo ponto, que eu uso muito e gosto, são 3 chás por dia. 3 chás em que eu tenha um conjunto de compostos ativos importantes. Que tem uma concentração boa de fenólicos, uma concentração boa de flavonoides e assim por diante. Os chás que eu mais gosto de usar, ou que eu mais uso, são chá de gengibre, o chá da raiz de cúrcuma. Perceba que eu uso muito gengibre e cúrcuma na imunidade, né? Existe muitos estudos acerca do potencial do gengibre e do potencial da cúrcuma na modulação do nosso sistema imunológico, por isso falo tanto. Também uso com o mesmo propósito chá de casca de laranja, chá de casca de limão, artemisia, cravo, canela em pau, anis estrelado. Todos esses podem ser usados para... Pode. Espertinha. Hortelã é muito bom. Então a gente usa... se eu fazer um chá, por exemplo, de folha de hortelã, a gente usa de 8 a 12 a 15 folhinhas de hortelã para fazer uma xícara de chá. E é uma excelente estratégia para modulação da imunidade, mas sempre misture. Outro ponto importante, higiene do sono. E sabe por que eu falo tanto de higiene de sono? Porque o cortisol é imunossupressor. E muitas vezes a gente fica muito excitado de noite, ansiedade, pensando em alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte. O cortisol sobe e o cortisol é um potente imunossupressor. E a gente começa a ter um decréscimo na imunidade, sem saber por quê. Porque não está dormindo. E não é só o sono, não é só a modulação das proteínas que o sono faz, mas a modulação do cortisol. Cortisol alto, ele é um agravante para o nosso sistema imunológico. Então, use estratégias de sono. Atividade física, eis a grande dúvida, né? Fazer ou não fazer? A orientação que eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles estão com o sistema imunológico muito debilitado, é não fazer atividade física. Porque isso que a atividade física, ela pode fazer imunossupressão. Mas a atividade física controlada, ela é um agente de modulação. Atividade física nem além nem aquém. Mas ela tem que existir para trabalhar essa modulação do nosso sistema imunológico. Gosto muito da combinação de vitamina C e zinco para maturação de linfócito. Muita gente pergunta para mim, Luciano, mas qual o sentido de suplementar ou de usar a vitamina C para melhora de imunidade? Maturação de linfócito. Outra coisa que eu gosto de usar com esse propósito de modulação intestinal e melhora do nosso sistema imunológico são os probióticos e os MAMPs. Os MAMPs são fragmentos da parede celular desse probiótico que tem um efeito de modulação de proteínas, principalmente proteínas envolvidas na resposta inflamatória. Outra estratégia que eu gosto muito é a complementação com vitamina D, mas complementação a partir de 800 unidades internacionais de vitamina D. Eu uso entre 1.000 e 2.000 unidades internacionais. E o grande sentido de usar a vitamina D para isso, que a vitamina D ela estimula a expressão de defensinas, consequentemente, fortalecimento do nosso sistema imunológico. Outra coisa que eu gosto de usar também são substratos para esses probióticos que a gente acaba usando. E existe uma classe que são as chamadas beta-glucanas, que são muito interessantes para serem usadas. Onde é que tem beta-glucanas? Farelo de aveia. Usar 1, 2 colheres de sopa de farelo de aveia por dia, a gente já tem uma quantidade de beta-glucanas super interessante e vai diretamente auxiliar na modulação do sistema imunológico por modular os nossos probióticos. Espero poder ter ajudado de alguma forma a vocês a melhorarem a imunidade.